Ei! Muito bem, começando mais uma live do programa Mulher Moderna. Já entrei, já saí, já entrei, já saí de novo, né? Lembrando que a gente está ao vivo pela página da TV Cidade Canal 9 no Facebook, e também no meu canal do YouTube, Andréia Medas, programa Mulher Moderna. Você consegue assistir a nossa live ao vivo, fazer perguntas, comentários, que a gente gosta muito da sua presença aqui na live, né? Lembrando também que a gente depende muito da internet na live, então a gente conta aí que a internet segure a onda até o final dessa live. Afinal de contas, a live de hoje é super esclarecedora, gente. Nessa época de pandemia, a gente sofreu muito, mas muito, com o número de demissões. Foram muitas pessoas demitidas, outras pessoas que tiveram o contrato suspenso, outras pessoas que nem sabem qual é o seu direito, na verdade, e até alguns patrões mesmo que não sabem o que fazer com o funcionário durante essa época de pandemia. Mas, para isso, na live de hoje, eu trago o advogado Dr. Hélio Ihara, ele especialmente de São Paulo, para a gente nessa super live, para esclarecer um pouquinho, né, doutor Hélio? Afinal de contas, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, muitos patrões e muitos empregados, não é verdade? Sim, inclusive os próprios advogados e juízes, né? Tá todo mundo batendo cabeça porque a gente tem um regramento da CLT que é desde 1941 e ele é muito, então é aplicado desde ter 60, 70, 90, 80 anos já praticamente. E agora mudou praticamente quase toda a regra por causa da medida provisórias agora. Tivemos duas, né? 927 e a 936, né? E eu gostaria de agradecer muito você pelo convite, Andréia, Nós que também. agradecemos. É interessante a internet nessa possibilidade da gente conversar de longe. Você está no Rio de Janeiro, está em São Paulo, e é impressionante, parece que você está aqui na minha frente, né? E agradecer também ao Eduardo também, que fez essa ponte aqui, me trouxe para cá. E a gente vai tentar dividir um pouquinho do que a gente aprendeu, estudou, a gente fez alguns cursos sobre isso, e ainda existe muita coisa ainda controvertida, né? Então, basicamente é isso. Então, é, tenho muitas, eu tenho muitas dúvidas ainda, todo mundo tem, inclusive eu faço curso com muitos juízes e até os juízes estão batendo cabeça. Tudo bem? É verdade. Porque, na verdade, as pessoas elas não se entendem, né? Elas querem chegar num denominador comum, mas toda hora aparece uma coisa nova e elas não conseguem chegar nesse denominador comum e muda tudo e aprova no Senado e tem que aprovar na Câmara, e aí aprova na Câmara e tem que aprovar no Senado, quer dizer, e aí fica essa confusão toda. Mas, de qualquer forma, eu que agradeço a sua presença aqui na live. O Eduardo Feraça, também aqui em Direitos Previdenciários, já esteve com a gente, já esteve no estúdio, já esteve na live também esclarecendo, e me recomendou muito bem você, disse que você é o cara aí de São Paulo em direitos trabalhistas, então a gente vai tentar ajudar um pouquinho as pessoas nessa live. Bom, doutora Elia, a primeira pergunta que eu quero fazer, aliás, é uma pergunta que, para mim, foi surpresa, né? Mas acredito que algumas pessoas saibam do que a gente vai falar. Existe um benefício emergencial para os empregados? Que benefício é esse? Não é o auxílio emergencial do governo, né? Não, o auxílio emergencial do governo é outro. Existe um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Basicamente, o que é isso? É um benefício emergencial, que é um benefício financeiro, que vai ser concedido pelo governo federal, né, que basicamente é o presidente, aos trabalhadores que tiveram sua redução ou suspensão de trabalho por causa do Covid, né? Então, basicamente, houve mudança nessas duas medidas provisórias que alteraram substancialmente a legislação trabalhista, a CLT. Então, está todo mundo batendo cabeça, inclusive muitos juízes, procuradores, advogados, ainda está todo mundo tentando achar um denominador comum, né? E é uma lei muito detalhada e cheia de exceções, algumas duvidosas constitucionalidades, e eu sempre falo, né, que nós temos um direito comum para situações comuns, né?
E agora, como é uma situação excepcionalíssima, né, em relação a o Covid, e que inclusive foi considerado calamidade pública, né, pela própria Organização Mundial de Saúde. Então, e aí eu fui ler algumas coisas e sobre o benefício emergencial, e o governo calculou que aproximadamente essas medidas provisórias vão custar em torno de 51 bilhões de reais aos cofres públicos. E eles vão atingir em torno mais ou menos de 22 milhões de empregados. Então, é muita gente. Basicamente, seriam quase um pouquinho mais de 10% da população brasileira. E eu tinha lido na revista XP... Entendi, mas esse benefício emergencial, ele é propriamente o quê, doutor Hélio? Ele é um benefício que o governo vai lá, vai reduzir ou suspender o teu salário, e aí vão existir várias faixas, e ele vai pagar para você um valor X, conforme sua redução ou suspensão do trabalho. Então, basicamente... Entendi. Então, existe o auxílio emergencial para quem não está trabalhando ou para quem foi prejudicado, e existe o benefício emergencial para o trabalhador. Exatamente. Esse benefício emergencial é exclusivamente para o trabalhador, para quem tem CLT, basicamente seletistas, né? Uhum. E aí esse benefício vai ser pago de qual forma, doutor Hélio? Então, nossa, é muito difícil essa pergunta agora, ótimo também. Basicamente, o empregador do ônus, né? E foi regulamentado esses dias um acesso chamado o empregador web, né? Que ele vai lá, ele junta todos os dados do empregado e esse pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. E esse benefício emergencial ele vai ser pago de forma mensal, e o empregador ele tem a obrigação de informar o Ministério da Economia dos acordos de suspensão e redução, sob pena de ter que pagar todo o salário do empregado, né? Então, esse pagamento se dá 30 dias após a celebração de um acordo escrito. Ou seja, vai lá, faz um acordo entre o empregado e o trabalhador, 30 dias tem que estar recebendo. Se o Ministério da Economia for formado até 10 dias, aí vale 30 dias a partir da assinatura do acordo individual escrito. Se o empregador der uma rateada, ele perdeu o prazo desses 10 dias, é a partir do momento, 30 dias a partir do momento que ele vir e dá ciência ao Ministério da Economia. A medida provisória também, elas mandam informar também os sindicatos, né? Então, a grande discussão também é se os sindicatos deveriam intervir ou não, porque basicamente tem um artigo da Constituição que ele fala que proíbe expressamente que o salário sem negociação coletiva ele não pode ser reduzida. Então, o que é negociação coletiva? Negociação coletiva, de um lado a gente tem o sindicato dos empregados, e de um lado, no acordo individual, a gente tem a empresa, ou que seria o acordo coletivo, e de um lado a gente tem ali o sindicato patronal, aí seria uma convenção coletiva. Essas duas são espécies, e temos a negociação coletiva, que é gênero, né? Então, desde 1988, essa redutibilidade de salário sempre foi proibida. E olha, eu particularmente, eu advogo há 10 anos, estudo direito há 15 anos já na faculdade, eu jamais imaginei que poderia falar sobre acordo individual escrito, ou seja, sem a negociação escrita, porque na verdade a gente sabe, né, que o acordo individual escrito será quase um contrato de adesão, né? Você vai lá, assina, senão vai ser demitido. Essa é a realidade do que acontece, né? Sobre redução de salário e ter validade, eu estou de acordo, né?
Acho que picotou um pouquinho, mas a gente conseguiu entender. Bom, então, esse benefício, ele já está disponível, ele vai ser disponível, ele precisa ser aprovado ainda. Como é que está essa situação, doutor Hélio? Então, esse benefício aí, ele já está disponível. Basicamente, inclusive o sistema pelo empregador web já foi regulamentado esses dias aqui. Então, basicamente tem que respeitar aqueles prazos. Entendi. Ele já está disponível, então, para os empregados. E Exatamente. aí, o empregado tem direito, no caso da redução salarial, que a gente vai falar já já, não é isso? Uhum. Ele tem direito à redução, não é direito, né? Na verdade, vai ocorrer uma perda de direito, na verdade. Vai ter uma redução salarial e vai ter uma redução e um caso de suspensão, suspensão para tudo, né? Do contrato de trabalho, entendi. Uhum. Bom, a gente vai falar agora sobre essa redução de jornada. Doutor Hélio, o que é isso? Pelo amor de Deus. Foi aprovado, as pessoas agora podem ter uma redução aí na jornada de trabalho por conta da pandemia? Então, pode ser reduzido, né? Já existem duas medidas provisórias, né? A 927 e 936, né? Que foram mês passado editadas. Então, basicamente, como é que funciona isso? A gente acabou de falar que a Constituição veda a redução de salário sem negociação coletiva. Então, a gente, repito, né? Estamos numa situação excepcional, direito excepcional. Então, basicamente, o que vai acontecer? Vai ter a redução pelas medidas provisórias, redução de jornada de trabalho, né, o tempo que você trabalha, e também o salário, mediante acordo individual escrito, não pode ser verbal, e exatamente. E vale lembrar que também... fique bem claro, né, doutor Hélio? Não é sim, falando, é escrito, né? Escrito, tem toda a formalidade da lei. E depois também vai ter que fazer aquele cadastro que a gente acabou de falar, né? E lembrar também que essa medida provisória, ela excepcionou, basicamente falando que esse acordo individual escrito, ele vai valer mais que a lei e a negociação coletiva, assim, exceto o que estiver posto na Constituição Federal. Então, isso aí, eu particularmente estudo direito, pego os livros antiquíssimos, assim, de 70, 80 anos, e eu nunca ouvi falar disso, de um acordo individual preponderar sobre lei e convenção coletiva, né? Que a gente sempre vigia no direito do trabalho aquele sistema de que é o melhor benefício do empregado. Então, aquele direito que mais beneficia o empregado, estando em lei, norma, vai valer. Então, essa questão de acordo individual é muito novidade. Então, basicamente, como é que funciona? Essa redução vai ser feita por até 90 dias, ou até 2 dias após o fim da calamidade pública, né? Tem aqueles decretos já de calamidade pública expedidos pelo governo federal, né? 2 dias depois acabou já esse acordo de suspensão, ou o próprio empregador fala, eu quero voltar a trabalhar normal, preciso da sua força, que você trabalhe 8 horas por dia para mim, normalmente, e você vai lá e faz. E o que aconteceu? Ela trouxe essas medidas provisórias várias faixas. Por exemplo, inclusive está sendo muito criticado agora, porque de acordo com a faixa salarial, você pode fazer essa negociação escrita, né? Então, há uma grande discussão a respeito sobre a igualdade ou não dessas faixas, né? Da negociação escrita. E, basicamente, esses 90 dias, todo mundo fica perguntando se eles podem ser divididos em vários períodos. Por exemplo, 30 dias, aí prorroga mais 30, aí eu prorrogo mais 30. E, basicamente, a resposta seria, se eu fosse empregador, eu pegaria o prazo máximo de 90 dias, e se caso essa pandemia
mudasse e acabou, encontraram a vacina para o Covid, acabou a calamidade pública. Aí venho e restabeleço minhas atividades, porque a lei ela não fala nada sobre essa possibilidade de fazer 30 dias picadinhos, né? E então o empregador tem a possibilidade de escolher quando que ele volta. E como tem que ser feita essa redução? Essa redução tem que ser feita com 2 dias antes para o empregado, né? E basicamente, como que ela vai funcionar? Existem 2 faixas salariais, que são até 3 salários mínimos, né? Por exemplo, pessoas que ganham até 3 salários mínimos, existe uma tabela. É a pessoa que ganha até 12 mil, 2 vezes o valor do teto do regime geral, que seria mais ou menos R$12.112, mais ou menos, também podem seguir essa tabela. Então, existe uma tabelinha de redução de 25%, 50% ou 70% por acordo individual escrito para essa faixa salarial. Né? Então, o que é interessante é que, por exemplo, se você reduzir o teu salário em 50%, por exemplo, você ganha R$2.000, aí ele vai falar, vamos reduzir em 50% sua jornada e seu salário. Então, você vai ganhar R$1.000 por mês. Então, você tem que vir e reduzir também a jornada. Não pode continuar trabalhando no mesmo tanto. Por exemplo, vou reduzir teu salário 50%. Por exemplo, uma pessoa que trabalha... a jornada em 50%. E a pessoa da jornada, por exemplo, uma pessoa que trabalha... Exatamente. Uma pessoa que trabalha 44 horas semanais vai trabalhar também metade, 22%. A pessoa que trabalha, que vai ter uma redução de 25%, também vai ter a redução de jornada também de 25%. Então, basicamente, por que houve essa questão aqui da constitucionalidade ou não disso aqui, desses artigos? Porque eles falaram que não houve uma redução de salário, grande mentira, mas ficou preservado o valor da hora. Então, como você vai trabalhar 22 horas e você vai receber 50% desse valor, então o valor da sua hora vai ser mantido. Então, o que a lei proíbe? A lei proíbe, por exemplo, eu vou reduzir o seu salário em 70% e pagar somente 25% do seu salário. Basicamente, vai acontecer um achatamento do salário, né? O seu valor hora. Por exemplo, se você ganhava R$10 por hora, e você começar a ganhar R$8 por hora, é um cálculo um pouquinho difícil, né? Depende são 220, 200 horas, 180. Esse valor da hora, ela não pode ser diminuída. Então, por isso que existem uma grande discussão sobre a validade dela, se pode reduzir ou não. Eu vou dar uma paradinha, enquanto isso o doutor Hélio reinicia a conexão dele e a gente volta já. Eu tenho aqui uns abraços para mandar, doutor Hélio. O Rodrigo Anselmo desejou uma boa noite, uma ótima live para a gente. A Luzirene está mandando boa noite para a gente também, um beijo para ela. O Rui mandando uma boa noite para a gente também, boa noite para ele. A Jéssica Ramos, ela disse que diante do atual momento que a gente está vivendo, que o programa está sendo ótimo, trazendo uma pauta muito importante a todos. Parabéns para mim e para você, doutor Hélio, por estar ajudando aí todo mundo. Bom, seguimos juntos aqui, um beijo para a Jéssica também. Seguimos juntos aqui, doutor Hélio, então vamos seguir direto, porque não está travando. Se por um acaso tiver algum problema, o pessoal de casa vai mandar um comentário aqui para a gente. Então, vamos voltar para aquele ponto que a gente estava falando antes. Existe, sim, a redução da jornada e do salário.
essa redução parte de alguma faixa de salário ou é para todas as faixas e tem diferenciação nessa redução de faixa salarial para faixa salarial? Ou tem um salário que é dali que parte a redução, abaixo dele não pode, doutor Hélio? Então, basicamente, a gente acabou de falar, né, das faixas de 3 mil, que por escrito de 25%, 50% ou 70%, são 3 salários mínimos, e até 12 mil, cento e pouquinho, que é o valor da regime. Você fala, por que a lei quis com isso? Eu, particularmente, sinceramente, eu não entendi essa diferenciação, deveria ser para todos, né? Então, como é que funciona essa base de cálculo desse benefício emergencial? Então, a base de cálculo que o governo vai ajudar desse benefício emergencial não é o valor do salário do empregado. Então, a base de cálculo dele vai ser o que ele iria receber se ele tivesse direito ao seguro-desemprego. Então, o seguro-desemprego, ele tem algumas faixas, né, que eu não vou colocar a tabelinha, que ela é bem chata e é bem longa, depende de quanto você trabalhou, de quanto você recebe, quantos meses você já tem para receber. Então, basicamente, a informação da base de cálculo do valor desse seguro-desemprego, ele varia entre R$ 1.045, que é o salário mínimo, e até o teto de R$ 1.813. Então, vamos exemplificar aqui. Por exemplo, nós tivemos uma redução de jornada e salário de 25%. Então, vamos reduzir a jornada em 25%, e a base de cálculo, então, seria os 25% não sobre o salário do empregado, seria sobre o que ele teria direito a receber de seguro-desemprego. Vamos arredondar, se for 25%, e ele tivesse direito vamos arredondar a conta aqui de 1.045 para 1.000. Então, ele teria um direito desse benefício emergencial de R$ 250. Então, basicamente é isso, Andréia. Não é difícil de entender, mas quando você fala, né? Porque quando a gente ouve um monte de notícias, a coisa fica muito confusa, né? Muito mesmo. Bom, deixa eu mandar mais alguns abraços. O Edu Oliveira está mandando boa noite para a gente. O Eduardo Mesquita, né? Advogado de direito previdenciário também, que esteve com a gente aqui na última live, também mandando boa noite. O Luciano também mandando beijo para todo mundo, um beijo para ele. E seguimos aqui agora, porque eu quero fazer uma pergunta muito importante. Doutor Hélio, existe alguma garantia para o trabalhador dentro dessa redução de jornada e salário? Por exemplo, o trabalhador pode estar com a redução, mas certo de que quando a pandemia for acabar, ou quando esses meses acabarem, ele vai ter o emprego dele, ou não existe essa garantia? Então, uma das coisas boas dessa medida provisória, ela gerou uma estabilidade para os empregados. Então, o que é estabilidade? O empregado não pode ser demitido sem justa causa. Por exemplo, se houver uma demissão, uma justa causa do empregado, ele pode ser mandado, ou também pode houver um pedido de demissão. Aí, nesse caso, a estabilidade não se aplica. Estabilidade é somente garante emprego de demissão sem justa causa. Então, o que foi interessante aqui dessa medida provisória? Durante esse período de redução ou suspensão do contrato de trabalho, ele vai gerar a estabilidade de você. Você não pode ser mandado embora sem justa causa e mais o período da redução ou suspensão. Por exemplo, no caso da redução, pode ser até 90 dias. Então, vai lá, suspender o meu trabalho por 90 dias. 90 dias não, houve uma redução por 90 dias. E depois, por mais 90 dias, você vai ter a estabilidade do seu emprego. Aqui que é bem interessante. Então,
houve uma redução da minha jornada por 90 dias, mais 90 dias, então seriam 180 dias. Então, o que vai acontecer aqui se ele for demitido sem justa causa? A medida provisória, ela, pelas faixas aqui, ela já criou aqui uma indenização. Então, por exemplo, 50% do salário que você teria jus do dia que você for demitido até o fim da estabilidade, né? No caso de redução, se for igual ou superior a 25% a 50%. Mesma coisa também de 75% do salário também, da garantia, se houver redução de jornada de trabalho entre 50% a 75%. E no caso também de houver patamar superior a 70%, então você teria que pagar 100% do salário. Então, basicamente, funciona da seguinte forma. Então, no exemplo que a gente deu, 90 dias de redução da jornada, mais 90 dias de redução de jornada. Vai ter 180 dias de estabilidade. Então, você foi demitido no dia 80. Você teria que trabalhar mais 100 dias. Então, se aplica essa faixa de tabelinha do tanto que você teria que receber. Seria 100 dias e a aplicação dessa tabelinha. Vamos falar um pouquinho agora sobre o FGTS. Parece que o FGTS vai liberar um saque a partir do dia 15 de junho. FGTS é um assunto que me choveu dúvidas e já choveu um monte de comentários aqui das pessoas perguntando. Vai liberar a partir do dia 15 de junho um saque do FGTS. Quais modalidades podem retirar o dinheiro e qual vai ser esse valor? Então, a 927, vale lembrar que, para quem acompanha pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, os depósitos, o fundo de garantia, sai um pouquinho da pergunta, eles não foram depositados nos meses de abril, março e maio. Então, o fundo de garantia do trabalhador não foi depositado? Não vai ser depositado porque a lei fala em suspensão. Ele está tentando preservar o empregador, os empregos, as empresas, então eles vão ficar suspensos os depósitos desses meses, né? Entendi. Então, e aí mas aí esse não vai ter que ser depositado depois. Esse aí não entra mesmo. Vai ser depositado depois. Aí a pessoa, o empregador vem, ele faz um reconhecimento de dívida, né? Desses 3 meses com a União, e aí depois tem um prazo que ainda não foi normatizado para recolher esses 3 meses. Exatamente. Entendi. Não, bom você falar, né? Porque realmente as pessoas podem levar um susto, né? Meu FGTS não foi depositado, né? Então, é normal. Nesses meses aí de pandemia, né? Do auge da pandemia, então não vai ser depositado mesmo, né, doutor? Sim, vai ser suspenso. É uma faculdade do empregador. E quanto você pergunta sobre as modalidades, existem algumas modalidades de saque do fundo de garantia. Existe aquele mais comum, né? Que é o saque demissão, né? Que você vai lá, é demitido sem justa causa, e você faz o levantamento do fundo de garantia, e mais uma multa de 40% que o empregado vai pagar. Saiu agora, recentemente, uma lei também chamada do saque aniversário, né? Que é um saque do fundo e isso gerou também muita dúvida, porque as pessoas não sabiam se elas podem sacar e depois não vão ter mais direito a sacar, né, doutora Elia? Até é bom se você puder falar um pouquinho sobre isso com a gente. Exato. E esse saque aniversário, como é que funciona? É um saque do fundo de garantia, né? E é um valor de acordo com uma tabelinha que a Caixa Econômica
federal vai fazer. Então para receber, dentro desse ano ainda, você tem que aderir lá no aplicativo da Caixa Econômica para falar, olha, eu quero fazer, clica lá, saque aniversário, até o mês anterior ao seu aniversário. Por exemplo, eu faço aniversário agora em dia 16 de junho. Então, eu tenho que aderir até o mês de maio para ter direito a esse saque aniversário. E aí foi liberado o valor do saque aniversário, né? E então, depois, contado do dia do seu aniversário, quase com presente, né? Entendi. Bom, doutor Hélio, eu tenho assim 1 milhão de perguntas, né? Mas vamos ver se a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai ter que marcar uma outra live, porque hoje a internet não está ajudando muito e as perguntas não param de. E a gente vai ter que, com certeza, marcar. Estão perguntando muito sobre home office, banco de horas. Eu acho que a gente vai perder um tempinho ainda com o direito trabalhista, porque realmente tem muito assunto. Mas vamos dar uma pincelada para as pessoas que perguntaram. Home office, como é que está funcionando? O empregador pode definir home office das empresas? Então, basicamente, home office aqui em direito tem uma pequena diferença entre teletrabalho e home office, né? Home office é quando você vem, pega seu trabalho lá do escritório e coloca ele integralmente em casa. O teletrabalho, ele é um pouquinho diferente, porque o teletrabalho ele não tem controle de jornada, ele funciona como se fosse aquele trabalhador externo ou gerente que não tem controle de jornada. E aí, o que acontece? Se você for... E aí, nesse caso, antigamente, antes das medidas provisórias, o teletrabalho, o home office, deveria ser negociado, basicamente, entre o empregado e o empregador, vai trabalhar em casa. E agora, com a legislação das medidas provisórias, você é obrigado a trabalhar em casa, se o empregador mandar. Não tem discussão. Pegou, trabalhou, vai trabalhar em casa. Se você se recusar, pode dar algum motivo para justa causa. E, basicamente, o regulamento funciona da seguinte forma. Você tem que receber 48 horas de antecedência para receber, para falar que tem que trabalhar sobre essa modalidade. E a lei, a medida provisória, ela estendeu expressamente essa modalidade de teletrabalho, home office, para os aprendizes e estagiários, né? Então, e a medida provisória, ela reforça também, né, a questão do teletrabalho, né, que eles não estão submetidos a controle de jornada. Então, você trabalha o horário que quiser, quando você quiser. Se você tiver esse controle de jornada, acarreta o pagamento de horas extras. Muito comum você estar trabalhando em casa, é modalidade de teletrabalho, porém tem um horário controlado. Normalmente, as empresas fazem pelo login ou logout. O login é horário para entrar e o logout é horário para sair. Aí, nesse caso, se você tiver o horário controlado por computador, isso aí acarreta o pagamento de horas extras, o que excedeu 8 horas diárias, 44 semanais, e algumas modalidades de trabalhadores menores. Outras modalidades de trabalho tem um pouquinho, por exemplo, call center são 6 horas, né? Então, gera o pagamento de horas extras. E outra discussão bastante tem... qual a discussão grande que tem aqui? A questão de gasto de internet, energia, tal. Exatamente. Eu recebi uma pergunta aqui sobre isso. Porque você trabalhando em casa, você está gastando o seu equipamento, a sua energia, a sua internet, né, doutor? Exatamente. Então, a lei, na verdade, o ônus pela CLT clássica, o ônus é do empregador, ou seja, o patrão que teria que pagar. Porém, como nós estamos numa situação excepcionalíssima mesmo, então, essa questão do teletrabalho, as despesas, elas vão ter que ser negociadas. Por exemplo, eu te ajudo na internet, luz, você já está morando ali, você não paga. Então, vocês vêm e negociam. E aí, basicamente, se o empregado
precisa de um computador bom para trabalhar, aí ele não tem condições de arcar, o empregador tem que fornecer os equipamentos para ele poder fazer esse trabalho em casa, no caso de suspensão. Então, entendi. Aí, por exemplo, o empregador não vai querer me fornecer o meu computador e ele mandou ficar 60 dias mandou trabalhar em home office durante o período lá. E eu estou sem computador, não tenho dinheiro para comprar. Como é que funciona? Aí ele vai mandar. Basicamente funciona como se você tivesse à disposição do empregador. Então, ele vai lá fazer o teletrabalho, não te fornecer o computador, e você vai lá, está lá em casa e não consegue trabalhar, ele é considerado tempo à disposição do trabalho. O que significa tempo à disposição do trabalho? É como se você estivesse trabalhando, normal. Exatamente. Entendi. E se por um acaso a minha internet for ruim em casa e eu levar mais tempo para fazer o que eu fazia no trabalho em casa, como que funciona isso, doutor? Falando em internet ruim, como que funciona essa parte? Então, porque isso não é considerado hora extra, né? Eu acho que está sendo definido por tarefas, não é assim? Não existe tarefa, é por horas. O teletrabalho, assim como na CLT e na medida provisória, você não tem direito a hora extra, adicional noturno, você não tem direito a determinar um monte de benefícios, né? Porém, o que acontece? Se você não tiver controle, você vai lá, faz seu trabalho, não controla o teu horário, eu quero que você faça o teu trabalho. Se você demorar 10 horas, 12 horas, 14 horas, aí já é com você. Agora, se ele determinar e controlar o teu horário, aí acarreta todos os direitos trabalhistas normais. Hora extra, supressão de horário de almoço, adicional noturno, etc. Então, vamos dizer que o home office funcione da seguinte forma. Eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou fazer, né? Então, eu estou dentro do home office. Agora, se meu patrão falar assim, olha, você vai ter que trabalhar de 9 da manhã às 6 da tarde, está à disposição naquele período. E quando for 7 horas da noite, você estiver trabalhando, aí acarreta hora extra. Exatamente. Acarreta hora extra. Se você trabalhar até depois das 22, também acarreta adicional noturno. Não pode haver controle de horário de qualquer forma no trabalho home office ou teletrabalho. Entendi. Eu recebi também aqui uma dúvida sobre férias. A pessoa citou, né, no caso dela, mas a gente vai generalizar, que o empregado sugeriu que ela entrasse de férias nesse momento. Como é que está isso, perante a lei? Então, pela CLT, nós temos 2 períodos de férias, né? Chama aquisitivo e o período concessivo. O aquisitivo é o período que você trabalha para ter direito às férias, e o concessivo é o período que você vai ter que usufruir as férias. Então, basicamente, funciona, por exemplo, a gente está lá em janeiro de 2018. Aí trabalhei até janeiro de 2019. Esse aí é o período aquisitivo que eu vou ter direito às minhas férias. Aí, de janeiro de 2019, janeiro de 2020, esse período de férias é o chamado concessivo. É o prazo de 1 ano que o empregador tem que te dar para você conceder as férias. Dentro daquele período, né? Dentro daquele período que basicamente seria a partir do ano, né? Se chama período concessivo. Então, como sempre funcionou esse regramento, né? Esse regramento... Um cachorro bravo aí. Então, o regramento sempre funcionou da seguinte forma, né? No período normal, as suas férias podem ser fracionadas até 3 vezes, né? E o período
o maior período tem que ser de 14 dias. Se você tiver um dos períodos menor que 14 dias, por exemplo, fracionar em 10 dias, 10 dias, 10 dias, não pode. Então, um dos períodos tem que ser de 14 dias ou mais. Esse aí os outros menores. Os outros menores, pode. E aí, nesse caso, você tem que ser... Quem é que decide o período que vai decidir as férias? Essa é a grande dúvida de todo mundo. Quem decide é o empregador, teu patrão, quando que você vai tirar as férias. Salvo exceção... Dentro do prazo limite dele, né? Dentro daquele prazo do período concessivo de 1 ano. Então, e normalmente funcionava da seguinte forma: ele vai lá, vê lá o período concessivo, aí 30 dias antes ele te avisa que você vai ter que tirar as férias, né, para intimar. Por exemplo, nós estamos agora em dia 30 de janeiro, olha só, suas férias vai ser dia 30 de fevereiro, não tem, né? Então, suponhamos que tivesse, vai lá, 30 de fevereiro. Aí deu os 30 dias. Então, ele tem que avisar 30 dias de antecedência e fazer o pagamento das suas férias 2 dias antes de você tirar suas férias. Então, isso normalmente, né, doutor? Normalmente. Como que funciona esse pagamento? É o pagamento das suas férias, que você faz uma média dos últimos 12 meses de remuneração, né? Aí você divide, faz uma média, e mais um terço constitucional de férias. Por exemplo, arredondar se eu ganhasse R$1.000. Aí deu a média de R$1.000, aí tem mais o terço de férias, que seriam R$1.333. Esse terço constitucional de férias seriam esses R$333. Então, o que foi a grande mudança dessa medida provisória? Ela acarretou o seguinte, que você não precisa esperar esse período concessivo. Por exemplo, eu trabalhei há 3 meses, eu teria que aguardar mais 9 meses, depois dar os 12 meses trabalhados, poder usufruir as férias. O que aconteceu com a regulamentação dessas medidas provisórias? Então, ele veio e falou, mesmo que você ainda não tenha o período aquisitivo, ou seja, você não completou os 12 meses trabalhados, você pode vir, o empregador, o patrão pode vir e adiantar suas férias, mesmo que o empregador não tenha o direito. Por exemplo, em regra, vamos lá, são 30 dias, né? E a outra mudança também que houve na lei é que também os trabalhadores de grupo de risco têm prioridade também de usufruto de férias. Normalmente aquele pessoal do grupo de risco que aparece todo dia na televisão, né? Que são os obesos, aqueles fumantes, idosos com mais de 60 anos. E aí, essas férias podem ser pedidas por eles? Não, a lei prioriza que eles têm prioridade no usufruto das férias. Mas é o empregador sempre que decide. Mas, por questão até de bom senso, se você não vai expor o teu empregado que vai ter um risco de pegar uma Covid, por exemplo, o idoso com mais de 60 anos, ao risco de trabalho. Então, adianta as férias deles. Com certeza. E o que houve na mudança do regramento das férias? Então, como eu te disse antes, são 30 dias para avisar que você tem direito às férias, e você tem que pagar 2 dias antes de você tirar as férias, o direito às férias é aquele seu terço. No exemplo de R$1.000, mais R$1.000, mais o terço de R$1.333. O que mudou com a medida provisória? Além de possibilitar adiantar as férias, né? A notificação para você tirar as férias mudou de 30 dias para somente 2 dias. Essa aí foi a grande alteração. E uma reclamação que está acontecendo todo dia também no escritório, aquele pagamento das férias que antes do regramento aqui das medidas provisórias, você teria que pagar integralmente ela 2 dias antes do seu usufruto, antes de você tirar as férias, né? Vamos ser bem simples, né? Você teria que pagar as suas férias, mais o terço. Então, basicamente, o que mudou? As suas férias, né, que no exemplo seriam R$1.000, pode ser pago até o 5º dia útil, mesmo você estando em férias, não precisa pagar 2 dias antes. E o nosso terço de férias,
aquele do nosso exemplo, R$ 333, o que ele pode ser postergado o pagamento até dia 20 de dezembro, pela medida provisória. E a medida provisória, obviamente, ressalta que se você for demitido antes disso, as férias vão ser todas pagas juntos com as rescisórias. Entendi. Doutor Hélio? Pois não? Pronto. Não, entendi perfeitamente. Acho que as mudanças são válidas e ajudam o empregado também, né, doutor Hélio? De uma certa forma, porque agora é uma situação difícil para todo mundo e a gente tem que entender isso, né? A gente tem que entender porque está difícil para o governo, que vai arrecadar menos, está difícil para o empregado, que corre risco de ficar desempregado. A gente está vendo aí muita empresa fechar. Então, acho que agora é o momento de todo mundo se unir, né? Uma outra alteração. É verdade. Uma outra alteração bem interessante também que houve foi na questão do banco de horas. Não sei se você teve ciência. Então. É muito bom a gente falar sobre isso também, né, doutor? Então, como o banco de horas a maioria das empresas agora estão fazendo, antes da reforma trabalhista, o banco de horas somente com autorização do Ministério do Trabalho, em 2017, o prazo para... O que é um banco de horas? Banco de horas é basicamente você trabalha um dia a mais e no outro dia você descansa menos. Por exemplo, vou lá, eu trabalho uma sexta-feira 10 horas, aí depois eu fico com crédito de 2 horas se eu trabalho 8 horas, e aí nesse caso eu tenho 2 horas como se fosse um crédito de trabalho. Aí no outro dia o empregador vai vir e vai me dar uma folga com 2 horas a menos. Aí eu vou trabalhar, se eu trabalho 8 horas, eu vou trabalhar 6. Então, basicamente, o banco de horas funciona como se fosse uma poupancinha, que você tem mais horas trabalhadas ou menos horas trabalhadas. Então, as horas trabalhadas acima da 8ª, que é a regra geral, ele não precisa pagar as horas extras, o empregador não precisa pagar as horas extras, porque aí depois no outro dia ele pode dar de descanso esse mesmo período para o empregado. Então é interessante. Antes do regramento da medida provisória, teve a reforma trabalhista em 2017, que ele falava que esse banco de horas, para acordo individual escrito, mesma coisa, você poderia compensar esses períodos que você tem em até 6 meses, mediante a negociação coletiva, em até 12 meses. Então, trabalhou a mais um dia, vai lá, no outro dia você descansa. Descansa, trabalha menos. Então, basicamente, acho que foi a grande novidade aqui da medida provisória, foi que os empregadores eles poderão vir interromper as suas atividades, como no caso aqui em São Paulo, está tudo parado. E você faz um banco de horas e eles chamam de banco de horas negativo. Ele é um banco de horas bem especial. Ele mudou o prazo, né, de compensação, que antes você tinha que compensar dentro do prazo para acordo individual escrito de 6 meses, e negociação coletiva 1 ano. E agora esse prazo de compensação pode ser feito para 18 meses, em decorrência da calamidade pública, né? E basicamente funciona dessa forma. Então, eu acho que foi a grande sacada dessas medidas provisórias, é de você ficar em casa, você continua recebendo o seu salário, o empregador vem lá, faz um banco de horas negativo, você fica devendo as horas, e futuramente você pode trabalhar para compensar esses horários que você ficou em casa, por até 2 horas diárias. Então, por exemplo, se eu trabalho 8 horas diárias, vou trabalhar 10. E para compensar esse período que você ficou em casa, né, em decorrência dessa pandemia.
Tá certo, doutor Hélio. Olha, a gente não tem como agradecer a sua presença aqui na live. Infelizmente, a internet não está muito legal, mas, assim, foi muito esclarecedor. Todo mundo aqui mandando os comentários, dizendo que a sua presença foi fundamental. A gente tem muita dúvida, e eu acho que isso se deve muito às fake news, às coisas, né, que a gente vê, às vezes não entende e acha que entende. Tem muito... A gente entende que nessa hora tem que todo mundo dar as mãos, né, e se abraçar literalmente para que a gente passe por essa pandemia bem, porque a gente entende o lado do empregador e entende o lado do empregado, mas a gente sabe que tem muito empregador também que está dando o seu jeitinho, né? Então é muito bom que o empregado saiba qual é realmente seu direito, né, doutor Hélio? Perfeito. E a sua presença aqui foi fundamental. Olha, eu quero fazer mais lives, tá? Agora você já virou da casa, sabe? Todo mundo agora já pede. Passa suas redes sociais, se as pessoas quiserem te conhecer um pouquinho melhor, ver o seu trabalho. Então, eu tenho 2 redes sociais que eu posto bastante coisa, chama Ihara Advocacia Trabalhista, né? IHARA, né? É um nome japonês, não é Yara, não sou mulher, não sou mulher, pelo que deu para ver aqui. Então, quem quiser me seguir, pode ir lá, eu sempre posto essas notícias referente às mudanças, essas atualizações, e sempre procura se informar com pessoas especializadas. A gente pode pegar muita informação no site da Caixa Econômica Federal, tem um tópico ali sobre os benefícios emergenciais, auxílios emergenciais, tem a minha página, tem a página do governo federal, né, que a minha página é simplesinha, né? Então, mas eles sempre procurar os órgãos oficiais em regra e não ficar acreditando muito em boataria. É verdade. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso à internet. Hoje em dia, meu sobrinho de 10 anos consegue fazer uma postagem melhor do que eu sei fazer, e parece de verdade. É verdade, então, temos que tomar muito cuidado. Então, quando a gente lê uma notícia, vir, perguntar para quem sabe, pesquisa um órgão oficial e tomar muito cuidado com essas correntes também, do WhatsApp, essas coisas, que, olha, na minha experiência dessas correntes, informações de WhatsApp, em torno de 80%, 90% dessas informações são inverídicas. Então tem que tomar muito cuidado com o que vem. Com certeza. Boas as dicas. Bom, boa a ajuda que você deu aí no nosso trabalho, né? E boas as suas dicas aí do final também, porque eu concordo plenamente. Bom, quero te agradecer muito a presença aqui na live. Muito obrigada mesmo, de coração. Lembrando que o doutor Hélio Ihara... falei certo? Ihara. Doutor Hélio Ihara é de São Paulo, né? As pessoas estão perguntando aqui se você é de Teresópolis. É de São Paulo. Quem sabe vai vir para o Rio, vai vir para a Serra, mas por enquanto o doutor Hélio é de São Paulo. E muito bem recomendado, porque a gente viu aí, deu um banho de informação, sabe tudo. E eu quero te desejar, primeiro, parabéns pelo seu trabalho e agradecer a sua presença na live e estar convidado para próximas. Tá ótimo, muito obrigado pelo convite e qualquer coisa a gente está sempre à disposição. É interessante que, na verdade, quando a gente conversa sobre assunto, eu também aprendo, assim, porque os próprios advogados estão batendo cabeça. Então, a gente conversa e, às vezes, tem perguntas, principalmente dos telespectadores, que eles fazem que realmente falam, olha, que interessante isso aqui. E, inclusive, vocês acabam ensinando a gente. Às vezes é um detalhezinho que você fala assim, eu não tinha pensado nisso, né? Acontece mesmo. Bom, prazer, você é uma simpatia, foi muito bom te conhecer, assim, de vídeo, de live, né? Mas agora a gente está vivendo assim, juntos e separados, né? Doutor Hélio, uma ótima noite, muito obrigada. Obrigado, até mais, boa noite. Boa noite. Tá aí, né? Doutor Hélio Ihara com a gente, diretamente de São Paulo. Ele é feraça em direito trabalhista.
E deu uma ótima dica, ajudou a gente com todos os temas FGTS, suspensão de contrato, diminuição de jornada e salário, tudo isso a gente tinha muita dúvida, banco de horas, home office, é tanta informação que a gente no final não sabe para onde correr. Bom, a internet deu uma titubeada aí hoje, não ficou muito legal, mas de qualquer forma, a gente conseguiu aprender muito com o Dr. Hélio no programa hoje. Eu quero mandar um beijo muito especial para você que ficou nessa live comigo. Te espero em próximas lives, com certeza. A gente sempre trazendo temas importantes para agregar conhecimento, né, no meio dessa pandemia toda, no meio desse monte de falta de informação. Vale reiterar que, se você puder, continue em casa só mais um pouquinho para essa pandemia passar, tá bom? Um beijo muito grande no coração de todo mundo. Fiquem todos com Deus. Muito obrigada aqui pela chuva de comentários. Eu não sei se saíram todos no ar, porque às vezes eu achava que estava falando, não estava falando. Estava uma confusão essa internet hoje. Mas, de qualquer forma, sou muito grata por todo mundo ter participado e ficado comigo até agora. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, tchau.